Bom, José orienta o faraó. Olha só. Cadê? Ó, orienta ao faraó um processo seletivo. José fala para faraó: procure agora um homem criterioso e sábio e coloca no comando da tua terra. Também coloque supervisores para recolher 1/5 da colheita. E aí ele começa a dar para faraó um projeto. Ó, o plano de ação, o que ele está dizendo para faraó é isso. Ó, o plano de ação para a gente chegar lá é inevitável, tá? A crise é inevitável, nós vamos chegar ao tempo de seca. Deus já falou. Mas como é que a gente vai chegar lá sem sofrer? Nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. E o primeiro passo: pega um cara criterioso e sábio para estar no comando. O cara tem que estar aqui, ó. Gente, se vocês sabem que vão chegar num tempo de crise, que vai chegar um tempo de crise, quem é que está no comando dessa operação? É uma pessoa mais perturbada ainda? Se você está com uma crise terrível no seu casamento e você precisa de um aconselhamento que você não consegue mais nem pensar, para quem é que você vai pedir conselho? Para uma pessoa que está muito mais perturbada que você, que não consegue resolver nem a casa dela? É para essa pessoa que você vai pedir? Então, cuidado, porque essa pessoa do comando, ela tem que ser criteriosa, cara, ela tem que ser sábia, ela tem que ser a pessoa capaz. Depois, José apresenta o planner para faraó. É o seguinte: se a gente pegar 1/5 aqui, cara, a gente vai passar ileso, vai acontecer. Então entenda, Deus podia ter poupado eles do problema, mas Deus não poupou. Porque no mundo nós teremos aflições, né? Faz parte. Os problemas eles virão, mas a maneira com que nós vamos tratar esses problemas fará toda a diferença. Então, ok, eu tenho um problema, mas o meu plano de ação é esse, eu vou fazer isso. Depois, o que acontece? Esse plano de ação tem que acontecer. Porque se de fato José não tivesse ido lá, feito a coisa acontecer, quando chegasse os 7 anos, eles iam passar fome. E a Bíblia fala que todo mundo passava fome, menos ele. Então, o que de fato a gente entende? Que José fez o plano acontecer. Ele executou. Ele tinha um planejamento, uma execução e uma fiscalização rigorosa. E por fim, além de conquistar uma posição de governador, que para um hebreu era impossível, tá? Só Deus mesmo para permitir essas coisas. Cara, ele ainda de lambuja ficou tranquilão, ó. Na hora que todo mundo tava passando fome, ele olhava no meio da crise. Tá tudo bem pra mim. Então, leiam esse capítulo direito, degustem José. Se vocês tiverem curiosidade, voltem um pouquinho para entender a história de José. Eu vou contar bem rapidamente. José era o mais novo de todos os irmãos e ele tinha esse dom. Então, os irmãos tinham muita inveja dele, porque ele teve um sonho que dizia no sonho que ele um dia seria um cara muito importante e que todos os irmãos iam se render a ele. E aí, José contou para os irmãos, ele era muito novo, não tinha maturidade, ele contou. E aí os irmãos ficaram com raiva, com inveja de José. Como assim, tu é o mais novo, vai mandar em mim? Tá louco? E num ato de rebeldia, os irmãos venderam o José para um mercador. Eu sei que José foi parar no Egito. A esposa do rei queria que ele dormisse com ela, ele não dormiu. Não dormiu, cara, não dormiu. Isso é outra história. O caráter de José era reto. E aí era simples, ou tu dorme com a mulher do rei, ou tu vai preso. E ele falou, beleza, vou preso. Sem problema nenhum, não vou fazer nada errado. Ele não negociava princípio, entendeu? Então quando ele fala assim, procura um homem criterioso e sábio, era ele. O cara não negocia princípio. Então assim, faz um negocinho errado aí e tal. Não vou fazer. O cara que sabe aonde quer chegar, paga o preço. Augusto Cury tem uma frase que é assim, aquele que não está preparado para perder o trivial não é digno de receber o essencial. É isso. José sabia o essencial que ele tinha. Tava nem aí pro trivial, posso perder. Vou ficar preso? Não vou fazer nada errado.
E aí José se coloca nessa posição, fica preso. Na cadeia ele conhece esses dois, um copeiro e um outro que trabalhava no palácio. E ele interpreta o sonho de um desses caras e ele fica sendo reconhecido dentro da prisão por um cara que tinha um talento, né, que veio de Deus. Então, assim, perceba, José não negocia princípio, José tem um talento que vem de Deus, José sabe usar esse talento, ele planeja, ele executa, ele organiza, ele faz, ele se cerca de pessoas boas para executar com ele e ele tem sucesso. E ele se torna governador. E ele se torna o cara mais importante. E ele casa até com a filha do cara mais importante do Egito. Então, assim, olhem para José como um exemplo a ser seguido. Pessoas, elas precisam existir para nos inspirar. Elas não precisam ser perfeitas, porque na história de José a gente vai encontrar alguma imperfeição, ele era homem. Mas ele é um belo exemplo a ser seguido. Então, essa semana era isso que eu queria dividir com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.